Esporão de calcânio. Tenho certeza que você já ouviu falar essa e com certeza conhece alguém que teve esse diagnóstico. E aí, será que realmente essa dor, esse sofrimento que tem no pé é culpa do esporão de calcânio? Se você quer saber realmente sobre o que é, como que se trata, o que se faz para poder resolver esse problema, que é o esporão de calcânio, me acompanha aí no vídeo até o final. Meu nome é Murilo José Tambosi, sou fisioterapeuta e trabalho com técnicas de um tratamento conservador, um tratamento não invasivo, um tratamento que traz ótimos resultados ao cliente sem ser com remédios. E aqui hoje na lata eu vou falar para você sobre esporão de calcânio, que é uma coisa que hoje nem tanto, mas há muito tempo chegava no meu consultório esse tipo de diagnóstico. Eu diria que um diagnóstico um tanto quanto falho, principalmente em relação ao como o cliente sente isso, o que de fato é sintomatologia do cliente, né? Mas Murilo, afinal, o que é o esporão de calcânio? Vamos dar nome aos bois, então. O esporão de calcânio é aquela má formaçãozinha, então você tem o pé e no calcânio, bem atrás, logo no início da sola do pé, você tem lá um ossinho, né? Que é o esporão de calcânio. Esse osso ele é formado ao longo de anos, de um processo, vamos dizer assim, disfuncional, de uma cadeia disfuncional ao longo de anos, tá? Não é uma coisa que nasce do noite para o dia. Mas à medida que esse ossinho que tem na sola do pé, ele começa a crescer, ele forma o que a gente chama de espícula óssea, né? Ele pode gerar algum processo inflamatório, tá? É isso que se conhece como esporão de calcânio. Simples e fácil. Porém, quando você faz um exame de ressonância ou um exame de raio-x e constata essa malformação e você tem dor no pé, logo se dá o diagnóstico de que tua dor vem do esporão de calcânio. É um diagnóstico bastante precoce, tá? O pessoal antigamente até se tinha o hábito de quebrar o esporão de calcânio, ou pelo menos se dizia isso, né? Com massagem, tinha massagista que quebrava isso, eu não sei se isso é possível, não, eu acho que não, né? Acho que é pouco lógico, na verdade. E também se operava, tinha uma época que se operava isso, fazia um acesso e operava. Mais uma coisa sem sentido, né? Mas vamos agora para o que realmente importa, é você entender como ele é formado, como surge um esporão de calcânio, né? E se de fato ele pode gerar dor ou não. Então vamos lá. Para que você entenda isso, é importante você imaginar que o corpo ele é todo interligado. Eu vivo aqui falando, se você me acompanha no YouTube, ou no Instagram, ou até no Facebook, tenho certeza que você já viu isso. O corpo ele é todo interligado. Então, quando existe algum desequilíbrio, e aqui eu quero que você entenda desequilíbrio não como algo do tipo fica tonto, desequilíbrio no sentido de não estar igualado as forças que equilibram o seu corpo. São várias forças, tá, pessoal? Questões mecânicas, questões neurológicas, enfim. Mas quando essas forças entre a cadeia, por exemplo, da frente e a cadeia de trás, né, anterior e posterior, não está equilibrada, de algum tecido, algum prejuízo vai acontecer. Então, no caso do esporão de calcânio, o cliente que tem essa queixa, ele tem algum desequilíbrio no controle do corpo dele, que gera um aumento, uma densificação, um espessamento, né, da musculatura e da face e de todos os tecidos profundos que estão em toda a parte posterior do cliente. Aí varia muito da onde que o estupim está saindo, né? Mas vamos supor que seja um estupim que venha lá do crânio, lá de cima. Toda a musculatura, toda a cadeia posterior desse cliente, ela por si só, ela não vai ser nem muito contrátil e nem muito flexível. Tanto a parte muscular, os músculos, os ligamentos e coisa e tal, tecidos moles, quanto os seus envoltórios, que são as fáscias. Aqui eu não estou dizendo qual é a causa, eu estou dizendo que se vier uma causa lá de cima, lá do crânio, por exemplo, esses tecidos não estão flexíveis e nem muito contráteis, eles não são fáceis de alongar nem de contrair, vai haver uma tensão projetada, uma tensão muito grande, desde cima da cabeça até no pé, que automaticamente vai estourar no final dessa cadeia, que é a fáscia plantar. A fáscia seria uma malha de tecido que tem lá no pé, mas é porque é o final, né? Dali tem um pouquinho nos dedos, no dedão um pouquinho de fáscia, mas em tese a fáscia mais resistente no final dessa cadeia descendente, ou seja, começou daqui e foi para baixo, é a fáscia plantar. O que eu quero dizer para você? Que você pode ter fasciite plantar, por exemplo, por um problema hepático, um problema no fígado. Então, um exemplo, você pode ter por um trauma na cervical, você pode ter por uma questão respiratória, enfim, você pode ter por N motivos. Aí eu teria que explicar item por item, não é o objetivo do quadro. Eu quero que vocês entendam como acontece uma fasciite plantar.
Então, se esse tecido que não é flexível nem muito contrátil, ele se espessar por algum desequilíbrio do controle das musculaturas anteriores e posteriores e dos tecidos anteriores e posteriores, ou até laterais, mas enfim, só para elucidar, essa fáscia de toda a cadeia posterior vai estar espessada. Talvez ela vai estar um pouco mais densa na lombar, um pouquinho mais no quadril, mais ainda atrás da perna, muito na panturrilha, e quando chegar lá no pé ela já está dura e sobrecarregada. Eu gosto que você imagine uma corda, sabe aquelas cordas de sisal que é toda enroladinha? Imagine aquela corda que você deu um nó numa ponta, certo? E na outra ponta também tem um nó, porém mais perto desse nó, você cortou a corda e deixou 3 fiapinhos. Só para você ter uma ideia. Então o nó 1 e o nó 2 seria o começo e o fim dessa cadeia, a cabeça e os pés. Imagine dessa forma que eu acho que vai ser mais fácil de entender. E a fáscia plantar é onde está cortadinho. É um ponto frágil. Poderia ser em outro lugar, poderia ser atrás do joelho, poderia ser no quadril, enfim. Mas aí que tá. Quando ela começa a espessar, ela gera essa lesão. Tá, Murilo, mas beleza, entendi mais ou menos a definição de fáscia, entendi mais ou menos a definição do esporão. Como é que eu trato? Antes de eu te explicar como é que se trata, eu vou te dizer o que não se deve fazer. Não se deve fazer massagem local, não se deve se comprimir a fáscia, não se deve fazer deslizamentos como liberação miofacial, não é tão indicado e não traz tanto resultado o alongamento, pessoal, eu sinto muito, tá? O fortalecimento também nem tanto. Poxa, mas então eu não posso fazer nada? Olha, se você for olhar pela causa daquilo que eu lhe expliquei, a menos que você saiba o que causou, você não deve fazer nada, você deve procurar um profissional que sabe o que fazer, saiba onde procurar o problema. Porque se aquela face é aquele ponto da corda que está frágil, se você massagear ali, será que você não vai machucar mais ainda? Se você alongar um fio que já está puxado no máximo, será que você não vai machucar mais ainda? Não faz sentido, não faz sentido. Então não faça isso. Não faça isso que eu acabei de falar. Não vai funcionar. Ah, mas eu fiz porque o fulano falou e aliviou. Tudo bem, mas você não está tratando. Você não está resolvendo esporão, você não está resolvendo a fasciite, você não está resolvendo nada. Você está só aliviando sintomatologia e deixando que a coisa piore mais para frente. Você tem que procurar um profissional que identifique a causa. Tá? Murilo, então o que eu devo fazer? Bom, como eu já orientei, procurar o profissional. Mas se caso você não tiver o acesso ao profissional, a sugestão que eu dou para você é que se você for fazer algum alongamento, faça um alongamento da cadeia oposta. Então, se você está com dor na planta do pé e no calcânio, você trabalha todo o alongamento da parte anterior da sua coxa. Pode ser que alivie? Pode. É menos chance de você errar do que aliviar a parte posterior. Olha que incoerente, né? Mas é sim, tá? É sim. Existem várias causas para fáscia, mas o melhor é você procurar o profissional qualificado. Qualquer coisa que você alivie, como massagem local ou quebrar, né, o esporão, enfim, não vai ter resultado. Não vai ter o resultado que você precisa. E aqui eu estou falando de forma direta e séria para você entender. Se você tem dor na parte da planta do pé, se você tem dor no calcânio, se você tem alguma coisa nesse ponto, não quer dizer que você tem um esporão. E não quer dizer que o esporão dói, que é mais um ponto de informações cruzadas aí, né, enfim, que não tem uma explicação muito exata, né, opiniões opostas. Não necessariamente ele dói, tá? Porque ele é um osso que foi formado ao longo de um período por uma carga que teve nele imposta por tecidos que se inserem ali, entendeu? Isso não é da noite para o dia, então não é ele que vai gerar essa dor. É mais interessante que você procure um profissional que sabe que está avaliando, tá bom? Se você entender um pouco desse vídeo sobre esporão de calcânio, eu sei que a informação talvez ela não seja uma informação de dar a cura, mas é porque realmente não é o meu intuito. Meu intuito é fazer você pensar diferente, é você conhecer um pouco de anatomia de uma forma muito simples para que você possa se proteger de uma informação ruim, de um diagnóstico ruim, de um tratamento ineficiente, de um tratamento que procrastina o seu problema, que adia o seu sofrimento, que engana o seu sintoma, que prejudica o seu corpo. É esse o meu objetivo. Eu passo os vídeos aqui no meu canal, passo os vídeos no meu Instagram, com o objetivo de fazer vocês pensarem diferente sobre saúde. Porque todos os dias eu faço isso com os meus clientes, tratando, dando resultado e mostrando que as coisas não são tão simples quanto parece. Tá bom? Se você gostou do vídeo, se você entendeu, por favor, faça a gentileza, compartilhe com as pessoas que você ama. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar de ouvir esse conteúdo, porque com certeza alguém já teve aí um esporão, uma dor no pé, talvez uma fasciite plantar. No mais, um forte abraço.